O almoço no Ministério da Fazenda ontem, antes da reunião do Conselho Monetário Nacional, foi marcado por um clima de harmonia para o futuro entre os três integrantes do colegiado: o ministro da Fazenda, Haddad, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Segundo os participantes, o clima foi tranquilo, sem tensão, com os três conversando sobre como a economia deveria reagir positivamente após a aprovação do novo arcabouço fiscal e da reforma tributária, duas medidas que permitiriam o início da queda de juros. A avaliação é que o clima de guerra entre Fazenda e Banco Central acabou. Segundo interlocutores de Fernando Haddad e Campos Neto, eles estão agora alinhados em desenvolver um conjunto, uma estratégia para harmonizar a política fiscal e monetária. Abre aspas, não interessa o Campos Neto ficar defendendo juros altos, ele prefere reduzi-los, como fez no governo Bolsonaro, mas depois foi obrigado a aumentar por causa da inflação. Fecha aspas, foi o que disse um aliado do presidente do Banco Central. Do lado de Haddad, a avaliação de sua equipe é que, apesar dos ruídos, a tensão das últimas semanas ajudou a aproximar o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central. Tanto que Campos Neto passou a dar declarações favoráveis às medidas adotadas pelo Ministério da Fazenda e defendeu que o mercado tenha boa vontade com o governo Lula. A expectativa agora é que até o presidente Lula pare de atacar Campos Neto, mas ontem ele manteve pelo menos as alfinetadas na direção do presidente do Banco Central. Lula, inclusive, disse que vai repensar a autonomia do Banco Central, mas só depois de terminar o atual mandato de Campos Neto. Ele foi aconselhado por amigos a não tratar do tema enquanto o atual presidente do Banco Central estiver à frente da autoridade monetária. E interlocutores do presidente Lula pediram que ele pare os ataques ao presidente do Banco Central e lembram que o próprio comandante do banco sabe que se errar, sairá com sua reputação chamuscada e perderá a credibilidade. Inclusive, em entrevista à CNN, o Lula usou o seguinte termo: eu não vou continuar brigando com um cidadão que preside o Banco Central. Foi essa expressão utilizada por Lula. Aí muitos já estão analisando o seguinte: Lula está pensando na estabilidade política e econômica. Já está pensando em 2024, tem eleições municipais, eleger prefeitos em capitais importantes como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, é de grande importância para o Partido dos Trabalhadores. Então o Lula já estaria pensando nessa forma, politicamente falando. E também ele quer que o país cresça, né? Quer que a economia suba lá em cima, né? O PIB bata lá em cima. E também alguns especialistas estão dizendo o seguinte: com a economia fluindo bem, com geração de emprego e renda, o extremismo não tem espaço no país. Ou seja, o extremismo que existe hoje no Brasil vai perdendo espaço, porque se a economia vai bem, a estabilidade está em dia, então o país vai bem e não tem espaço para extremistas. Então, de acordo com esses especialistas, Lula está seguindo esse caminho, quer o crescimento da economia, a estabilidade do país, a estabilidade política sem crises, e quer se livrar do extremismo para abrir o caminho ainda mais eleitoralmente e politicamente falando, já pensando nas próximas eleições.